A gente estava conversando, por exemplo, concurso do Banco do Brasil. É um outro tema que é em relação ao nome sujo. Você sabe que eu recebo muita mensagem de pessoas perguntando: ó, tem um nome sujo, a pessoa já fica insegura de prestar. O Banco do Brasil, é o que a gente sabe, é que depois que a pessoa passa, eles não colocam isso explícito, né, no edital, mas depois que a pessoa passa, ela é convidada a regularizar o nome. Tipo, ela tem que estar com o nome limpo, porque a carreira bancária, teoricamente, você vai trabalhar no banco, você tem que ter o seu nome limpo e tal. Como que é o posicionamento, né, da jurisprudência e o que você já enfrentou de casos que tenham esse problema? Perfeito. Eu gosto sempre de esclarecer muito, então eu vou voltar um pouquinho antes da tua pergunta para que eu consiga depois responder ela com mais propriedade. Tá. Primeira coisa, quando uma pessoa vai na administração, e isso serve para qualquer um, tu pode ir na prefeitura, pode ir no Detran, qualquer órgão. Primeira coisa que acontece é, tu pode ter razão, tu pode ter direito, a lei está do teu lado, e o funcionário público pode simplesmente nem aí para ti. Sim. Isso acontece dentro de um concurso público com mais quantidade de vezes do que deveria. Total. Então é basicamente meio que um procedimento padrão. Então, mesmo que Banco do Brasil e Caixa não seja servidor, ele é um empregado público, está no regime CLT, mesmo que isso exista, a CLT não traz essa previsão. Não existe na CLT como requisito para que alguém tenha um emprego de que ela não possa estar com o nome sujo. Então, existe aqui alguma lei que ampare esse proceder da administração? Não. Então, legal não é. Agora, vamos ser honestos. Como eu disse, não basta saber o direito. A gente tem que saber como é que funciona fora do direito. Sim. Se eu chego lá e digo, olha, eu vou tomar posse, estou com o nome sujo, estou devendo 5, 10, 15 mil reais. A instituição pode simplesmente me reprovar. E aí, o que eu faço? Eu vou buscar um advogado. Sim. Às vezes é mais barato pagar essa dívida do que pagar um advogado. É isso. Aí nessa pressão eles conseguem. E aí nessa pressão a pessoa paga a sua dívida. Só que veja, esse procedimento é uma coação. É errado. Só que a pessoa que não tem instrução ou que não quer brigar judicialmente, ela evita o processo. Minha opinião como profissional. Se puder evitar um processo, e olha só, não vou ganhar dinheiro, porque aí não vai gerar um processo. Total. Mas se puder evitar o processo, evite. Por que evita? Nós temos aí decisões favoráveis ao candidato. Mas depois de 2, 3, 4 anos. 4 anos de salário. E aí que são 4 anos de salário que tu não recebeu, mais a dor de cabeça, porque a gente sabe que se tu já estava devendo, fez o concurso e não vai conseguir entrar, tu vai passar fome. Vai depender de ajuda. Então, muitas vezes eu digo assim, candidato, isso serve não só para essa área, Lorena e Matheus, não é só para essa área de concurso bancário, que tem uma exigência descabida, mas para qualquer área. Coloca numa balancinha aqui, ó, e pesa. Vale a pena eu brigar? Eu ou muitos outros advogados vamos estar dispostos a brigar. Mas às vezes na balança não vale o custo. Sim. Então, legal não é. A CLT não prevê que a pessoa não possa ter um emprego por conta disso. Total. Nas cortes superiores, nós já temos um né? entendimento, não se discute mais. Consolidado. Que é consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que isso não demonstra inidoneidade de conduta. Ou seja, não é um mau caráter. O sujeito que deve, e aqui a gente não está dizendo que é para as pessoas não pagarem as suas contas. Vamos pagar as contas, pessoal. Paguem as contas. Vamos pagar as contas, que é importante. Só as que der. As que não der, deixa. Não deu, né? Dando prioridade para os cursinhos e para o material de estudo. Material, isso aí não pode esquecer. Não pode esquecer. Mas uma vez que o candidato está devendo, a gente tem que fazer uma matemática lógica. Eu vou partir do pressuposto, posso estar equivocado, mas de que ninguém deve porque quer. Tem aquele devedor profissional, mas a gente não está se direcionando a essas pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa que não está dando golpe. Sim. Estamos falando de uma pessoa que deve, ou porque teve uma perda de salário, ou porque perdeu o próprio emprego, ou porque nasceu um outro filho. Enfim, N motivos. Essa pessoa passou num concurso público e agora é a chance de ela colocar o nome dela em dívida. Isso que eu ia falar. Era a oportunidade dela. Como que ela vai pagar se ela não tem um emprego? Mas aí pega dinheiro emprestado, negocia para tirar o nome, né? Porque se você abrir uma negociação e pagar a entrada, eles são obrigados a retirar o seu nome lá, se tiver com o nome E tem um detalhe que é muito importante. Não é o caso do Banco do Brasil e da Caixa, porque só tem essa exigência, mas não existe uma investigação sobre as características do indivíduo. Sim. Mas em alguns outros concursos, e aí não é só na área policial, a gente tem na área jurídica, também faz uma investigação, né? Então vai fazer uma investigação da conduta da pessoa. Porque eu não posso, por exemplo, deixar que um magistrado, um procurador de Estado, que essa pessoa ali seja um pilantra. Total, é isso. Aí tem aquela de antecedente criminal. Exatamente. Então,
dentro dessa investigação, ou seja, não se aplica para Caixa e Banco do Brasil, Sim. porque ali nós temos que ver o que diz a CLT não exige isso. Total. Tá? Agora, quando existe uma lei, vou fazer investigação, o candidato ainda assim pode reprovar porque tem débito no SPC e no Serasa? Depende. E o que depende? Se ele fez isso de propósito. Então vamos dar um caso aqui, vamos supor, né, não vou direcionar a palavra a ninguém, vai ser o Joãozinho, criamos o personagem fictício Joãozinho. Então o Joãozinho lá tem uma busca e apreensão de um carro, que ele comprou faz 10 anos e nunca entregou o carro. E aí caducou, não caduca, né, mas o pessoal usa esse termo. A expressão. Caducou, ele conseguiu um novo carro e fez de novo. Então eu consigo ver que sistematicamente o Joãozinho é um pilantra. Ele está se aproveitando do sistema, ele compra para não pagar, depois o crédito libera. Então eu consigo verificar que essa pessoa que está devendo IPVA e nunca pagou, está devendo multa e não pagou, não tem nada no nome dela justamente para não ser tomado em penhora, que essa pessoa não tem uma boa conduta social. Entendi. Então eu não posso premiar, porque infelizmente, dada a repercussão econômica do nosso país, é meio que um prêmio quando a pessoa consegue alcançar um cargo público. Né? A gente não pode deixar de entender muda a isso. vida do cara. Claro que por mérito dela que estudou, mas é um prêmio. Né? Comparando com a iniciativa privada, é um prêmio. Então eu não posso premiar um indivíduo que faz mal para a sociedade. Exato. Inclusive dando muitas vezes poder. Né? Tu imagina uma pessoa que gasta compulsivamente, e isso é critério de eliminação. Uma pessoa lá que, olha, ela gasta compulsivamente. Meu Deus. Como é que eu vou deixar essa pessoa mexer na conta bancária enorme que a Lorena tem no banco? Como é que eu vou deixar fazer isso? Tua gerente de contas, já pensou, Lorena? Tua gerente de contas é uma gastadora compulsiva. Eu vou pegar que ela não vai perceber, depois eu devolvo. E eu depois que a pessoa que gasta muitas vezes, ela precisa, para retroalimentar o sistema, às vezes ela precisa entrar numas enrascadas, né? Tipo, Ainda aplicar bem que eu fraude. fui pro tribunal, né? E não fui pro banco. Exato, no banco daria problema. Ia ser um problema. Então existe isso, né? Existe esse perfil de uma pessoa que é incompatível. E também essa incompatibilidade depende do cargo. Você é um bibliotecário e a pessoa deve. Que relação tem? Não tem relação nenhuma. Isso. Né? Então, basicamente é isso. Devo, nego, pago quando puder. Posso ser reprovado? Não. Devo pagar? Se tu perceber que vai ser eliminado e que o custo de contratar um advogado e a demora do processo é pior do que pagar a dívida, pega um dinheirinho aí, paga e não se Que é a melhor opção. Mas eu sempre fico pensando naquela pessoa que não tem, que tem uma dívida impagável. O que acontece? Vida, né? Tem aquelas pessoas que têm um negócio e tal, o pai tem um negócio e tal, e o cara quebra de forma apoteótica. Tem dois tipos de falência, né? A extraordinária e a apoteótica. Extraordinária é quando você quebra a empresa e não sobra nada. Extraordinário, sobrou nada. A apoteótica, ela é de não sobrar nada, você leva a família inteira, suja o nome do filho, do primo, aquela que vai até... E aí o cara tá com uma dívida impagável. Aquela dívida que era do pai, que aí quebrou a empresa, recaiu sobre ele, né? Já estava de laranja ali na empresa e não tem como pagar. Aí sim ele vai ter que acionar ou escolher um concurso também que não seja esse perfil de concurso, porque, por exemplo, para trabalhar em tribunal, em várias outras carreiras, isso não vai ter uma limitação, né? Mas se cair num desse aí tem que brigar na justiça. Se eventualmente isso acontecer que tu falou, essa pessoa vai acionar a justiça e aí, claro, ela vai ter que comprovar que a natureza da dívida não é proveniente de fraude, tem toda uma história, né? Mas estamos falando aqui da pessoa de boa fé. De boa fé. E aí, claro, judicialmente, se tu pesquisar ali na jurisprudência, tu vai verificar que essas pessoas retornam. Inclusive, eu abordo esse tema aqui específico no livro, não pode reprovar, né? É meio que uma discriminação que é vedada pela Constituição. Eu estou discriminando a pessoa em virtude da sua condição social. Total. E aí então é como se eu vedasse, olha, quem deve, quem geralmente deve. Eu sei que tem muito milionário aí que deve, né? Fica rolando a dívida. Mas, em geral, o grosso da população que tem esses tipos de dívida é a população mais pobre. Então seria uma forma de eu discriminar o indivíduo dizendo, olha, não importa que tu tem mérito e que tu passou. Eu vou te tirar por critérios que saíram da minha cabeça. Infelizmente, isso acontece quando nós temos a questão de cotas, que a gente depois vai conversar. Isso acontece na discriminação, às vezes, em virtude do sexo, quando tem uma limitação. Olha, aqui é só 10% de mulheres. Tá, mas por quê? Deixa que todas aquelas que passem, assegura um mínimo de 10%, mas que todas aquelas que passem possam ingressar. Então, infelizmente, a gente ainda vive um estado de arbítrio, porque a Constituição, como eu disse, está lá, é o direito. Mas o direito na prática é totalmente diferente. Então, por isso, da necessidade sempre de buscar um profissional e alguém que pense um pouquinho fora da caixa.